Meus pais se ofereceram a pagar os 200 mil do meu casamento, depois de terem dado ao meu irmão mais velho, o filho de ouro, o equivalente a mais de 2,5 milhões como presente de casamento. Achei que finalmente eles estavam me enxergando como filha também. Aceitei emocionada. Mas dias depois, recebi um e-mail pedindo todo o dinheiro de volta. Então eu devolvi, mas de um jeito que eles jamais esperavam. Com apenas 4 anos, eu já recitava poesia em espanhol. Tudo para ganhar o último biscoito do pote. Mas eles só balançaram a cabeça, pegaram o último biscoito e entregaram para o meu irmão, que tinha 8 anos. O motivo? Ele tinha ido ao banheiro sozinho pela primeira vez. Aquilo meio que resumiu como seria meu relacionamento com meus pais dali em diante. Crescendo, ele ganhava os eletrônicos mais modernos, roupas novas, toda a atenção. Enquanto isso, eu me virava com roupas usadas e comecei a trabalhar nos fins de semana aos 14 anos para poder comprar minhas próprias coisas. Mas o verdadeiro choque veio quando Jake, hoje com 34 anos, se casou há 4 anos. Meus pais deram para ele e para a esposa $500 mil como presente de casamento, o suficiente para comprar uma casa incrível num bairro nobre. Apesar de sentir uma pontinha de inveja, fiquei feliz por ele de verdade. Até porque minha vida também ia bem naquela época. Eu já tinha juntado uma boa grana, estava namorando o Alex, o amor da minha vida, e no verão passado ele me pediu em casamento. Fiquei nas nuvens. Planejamos um casamento elegante, mas simples, com um orçamento de cerca de $40 mil. Nada exagerado. E aí, mais uma vez, meus pais me surpreenderam. Mas dessa vez, de um jeito positivo. Do nada se ofereceram para pagar tudo. Fiquei completamente emocionada. Pela primeira vez, senti que estavam me tratando como alguém importante. Como uma filha de verdade. Na hora, preferi não ficar questionando demais. O dia do casamento foi lindo. Parecia até que tudo tinha entrado nos eixos. Meus pais fizeram discursos emocionantes, dançaram com a gente e pareciam mesmo felizes. Só que 2 dias depois, recebi um e-mail do meu pai. Achei que fosse alguma coisa sobre a lua de mel ou, sei lá, um agradecimento por ter convidado eles. Mas não. Era uma fatura detalhadíssima, listando item por item do casamento. Tipo um recibo. A mensagem era curta e fria, aguardamos o pagamento o quanto antes. Fiquei paralisada. O valor? Exatos 39.782,45. Incluindo até o último canapé e o arranjo de flor, meu estômago deu um nó. O Alex me encontrou sentada no chão, imóvel, chorando de raiva. Ele ficou furioso. O problema não era o dinheiro. A gente podia pagar se quisesse. Mas a questão era outra. Eles tinham se oferecido como se fosse um presente. Estavam animados para participar dos preparativos. E agora isso? Quanto mais eu pensava, mais revoltada ficava. Parecia que todos os anos de favoritismo, de rejeição emocional, estavam culminando nesse golpe final. Depois de passar a noite em claro conversando com o Alex, tomei minha decisão. Escrevi um cheque com o valor integral e enviei junto com uma carta. Preferi não encará-los pessoalmente, porque sabia que não ia conseguir me manter calma. E eu não queria transformar aquilo num barraco. Na carta, eu lembrei que desde os 15 anos era independente. Que pagava minhas próprias contas enquanto via eles presentearem o Jake com tudo. Falei da diferença de tratamento, de como nunca reclamei e como aquilo parecia uma armadilha cruel. Como se eu fosse uma estranha para eles. Finalizei avisando que a partir daquele momento eu recusaria qualquer oferta deles, inclusive herança. Depois que enviei o cheque e a carta, bloqueei os números deles. E aí, silêncio total. Nenhum contato. Isso só aumentou minha raiva. Mas com o tempo, essa paz foi embora. Porque passei a ser bombardeada por mensagens de ódio e ameaças da minha própria família. Primos distantes, tios, tias e até conhecidos da família começaram a me ligar, mandando mensagens me chamando de ingrata e exagerada. Diziam que meus pais tinham feito tanto por mim, que eu estava sendo dramática. O Jake também ligou, gritando, dizendo que eu estava destruindo a família. Segundo ele, era só eu ter pago a fatura quieta e seguido em frente. Típico do Jake, né? Sempre do lado deles. Por que seria diferente agora? Não respondi ninguém. Não sei nem o que dizer. Ao mesmo tempo em que me sinto completamente justificada, depois de anos sendo tratada como menos, esse foi o ponto de ruptura. Também fico me perguntando se exagerei. Será que fui sensível demais? Será que foi errado esperar que eles tratassem meu casamento como trataram o do Jake? Teria sido melhor só pagar e seguir a vida? A família do Alex tem sido um porto seguro. Os pais dele ficaram horrorizados quando souberam de tudo e têm nos dado apoio constante.
mas as mensagens do meu lado da família estão me desgastando. E começo a duvidar se fiz o certo. Será que errei feio? Será que eu deveria ter tentado conversar com meus pais antes de cortar contato? Ou será que fiz certo em finalmente impor um limite depois de anos me sentindo desvalorizada? Me sinto perdida. Parte de mim acha que estava certa em me defender, mas outra parte teme ter causado uma ruptura que nunca vai se consertar. Talvez eu devesse ter agido de outro jeito. Alguém tem alguma opinião? Desde que escrevi isso, tudo só piorou. Nunca imaginei que enviar aquele cheque e a carta fosse causar tanto caos. Mas aqui estamos. Ontem de manhã, acordei com um e-mail da minha mãe. Ele passou pelo bloqueio porque ela usou o e-mail da empresa. A mensagem era enorme, cheia de justificativas. Ela dizia que a fatura não era para ser levada a sério, que eles nunca tiveram a intenção de descontar o cheque. Segundo ela, tudo era uma lição de vida sobre responsabilidade financeira. A ideia supostamente era testar minha reação. E depois, quando achassem que eu tinha aprendido a lição, iriam rasgar o cheque e me surpreender com um presente de verdade, os 120 mil. Eu fiquei sem acreditar. Uma lição de vida? Que tipo de pais fazem esse tipo de jogo com a filha adulta? Depois de ler aquilo, ficou claro para mim. Isso nunca teve a ver com amor ou justiça. Era tudo sobre controle. Eles queriam ver se eu ia me submeter ou reagir. Parecia manipulador, cruel. Sem pensar duas vezes, fiz o depósito do cheque pelo aplicativo do banco. De jeito nenhum eu ia deixar que rasgassem depois dessa lição. Fiz questão que fosse descontada para que sentissem o peso do que fizeram. E para responder o e-mail da minha mãe fui direta. Obrigada por confirmar que isso foi sim um teste intencional e não um mal-entendido. Depois disso, bloqueei também o e-mail corporativo da minha mãe. Eu já imaginava que tentariam entrar em contato de novo, mas não tinham o menor interesse em mais joguinhos ou lições de vida. Só que naquela noite, as coisas pioraram de vez. O Jake apareceu no meu condomínio sem avisar. Ele começou a bater forte na porta, gritando meu nome. No começo fiquei quieta, esperando que ele fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, ele começou a berrar pela porta, dizendo que eu estava sendo imatura e exagerando demais. Afirmou que nossos pais só estavam tentando me ensinar a ser mais responsável, preocupados com meus hábitos de consumo. Ouvir isso, principalmente vindo do Jake, fez meu sangue ferver. Esse é o mesmo cara que nunca pagou nem a própria conta de celular, que sempre contou com a ajuda dos nossos pais e agora se achava no direito de me dar sermão sobre responsabilidade financeira. Enquanto ele despejava aquele monte de bobagens, eu comecei a gravar tudo com o celular em silêncio. Não sabia até onde aquilo podia ir, então quis ter provas caso a situação saísse do controle. Ele ficou um tempão falando que eu estava destruindo a família por causa de besteira, que eu devia pedir desculpas para os nossos pais e seguir em frente. Disse que eles nunca quiseram me magoar e que sempre fizeram o melhor por nós dois. Continuava repetindo que eu estava exagerando, como se tudo fosse culpa minha. Permaneci em silêncio. Não abri a porta em nenhum momento. Só fiquei sentada, ouvindo tudo, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Depois de uma eternidade, ele finalmente foi embora. Mas não sem antes me chamar de egoísta e me acusar de estar tentando romper os laços familiares por causa de dinheiro. Depois que ele saiu, fiquei um tempo quieta, só tentando processar tudo. A explosão do Jake só confirmou o que eu sempre soube. Ele sempre ficaria do lado deles. Não importa o quão injustas ou cruéis fossem as atitudes dos nossos pais. Naquela mesma noite, as mensagens de outros parentes começaram a pipocar. Aparentemente, o Jake foi direto contar tudo para os nossos pais depois que não conseguiu falar comigo. E aí começou o motim familiar. Meu celular encheu de mensagens de tias, tios, primos e até amigos da família. A maioria dizia a mesma coisa, que eu era ingrata, que estava fazendo drama à toa e que devia pedir desculpas pelo jeito como tratei meus pais. Mas uma mensagem em especial me abalou, de uma tia com quem eu nem falava há anos. Ela escreveu que eu devia agradecer por ter pais que se importavam o suficiente para me ensinar lições como aquela e que eu devia me sentir sortuda por eles terem gastado qualquer centavo que fosse no meu casamento. Finalizou dizendo que eu era afortunada por ainda ter pais que queriam fazer parte da minha vida. Fiquei em choque com a rapidez com que todo mundo se voltou contra mim. Parecia que só porque meus pais têm dinheiro e influência, todo mundo comprou a versão deles sem questionar. Ninguém se importou com a manipulação emocional, com os anos de favoritismo, com o peso disso tudo. Só enxergaram que eu tinha recusado a generosidade deles e isso já foi o suficiente para me pintarem como a vilã da história. Nesse ponto, o Alex começou a se preocupar de verdade com o impacto disso tudo em mim.
Ele perguntava se eu queria dar um tempo das redes sociais, desligar o celular, buscar um pouco de paz. Ele me lembrava constantemente que eu não estava errada, que meus pais sempre favoreceram o Jake descaradamente e que viviam usando dinheiro como forma de controle com os dois. O mais frustrante era essa sensação de não conseguir obter respostas sinceras. Meus pais não estavam nem tentando conversar ou se explicar. Na cabeça deles, tudo fazia sentido. Eram apenas pais mal interpretados, tentando ajudar. Enquanto isso, eu era a filha ingrata, dramática que sempre exagerava. Comecei a me perguntar se deveria ter lidado com a situação de outro jeito. Será que em vez de escrever aquela carta e cortar contato, eu devia ter tentado conversar? Mas aí, lembrei como essas conversas costumavam terminar. Eles sempre distorciam tudo até eu acabar pedindo desculpas por ter me sentido magoada. Era um ciclo que me consumia há anos e eu simplesmente não tinha mais energia para reviver isso. Por enquanto, meu foco é construir minha vida com o Alex. Não temos muito o que fazer além de esperar que um dia as coisas melhorem. Oi, pessoal! Quero começar agradecendo de coração por todas as mensagens que recebi. Ler os conselhos, os relatos pessoais e o apoio de vocês me ajudou demais a digerir tudo o que aconteceu. Tem sido uma montanha-russa emocional e cada comentário fez mais diferença do que vocês imaginam. Mas mesmo tentando manter a força, mais uma reviravolta aconteceu. Poucos dias depois da visita do Jake, recebi uma ligação do irmão do meu pai, meu tio. A gente não se falava há anos, então achei que ele fosse só repetir o discurso de sempre, que eu devia me reconciliar com os meus pais. Só que o que ele me contou mudou completamente minha visão de tudo. Ele começou dizendo que ficou sabendo da situação pelos burburinhos da família e sentiu que precisava me procurar. Segundo ele, essa não era a primeira vez que meus pais, ou melhor, a família do meu pai, agiam desse jeito manipulador. 20 anos atrás, algo muito parecido aconteceu entre ele e meus avós paternos. Meu tio se recusou a aceitar as manipulações deles e, como resposta, os dois destruíram a reputação dele na família inteira. Disseram que ele era ingrato, que tinha se aproveitado de tudo que fizeram por ele. E adivinha? Meu pai não o defendeu. Pelo contrário, ficou do lado dos pais dele. Isso causou uma ruptura enorme entre os dois irmãos que nunca cicatrizou de verdade. Meu tio contou que se sentiu completamente abandonado e só com o tempo foi entender como essa família funcionava. Enquanto ele falava, tudo começava a fazer sentido. Meus pais não estavam agindo de forma fora do normal. Eles estavam repetindo um padrão, um comportamento aprendido muito antes de eu nascer. Eles aprenderam com os próprios pais. E o pior, meu pai, que ajudou a empurrar o irmão para esse buraco anos atrás, agora estava fazendo exatamente a mesma coisa comigo. Meu tio disse que quando se recusou a seguir o jogo dos meus avós, as consequências foram pesadas. Eles cortaram completamente os laços financeiros e emocionais. Apagaram ele da família como se nunca tivesse existido. E até hoje, muitos parentes acreditam nas mentiras que contaram sobre ele. Para eles, era tudo uma questão de controle. E quando perceberam que não podiam mais mandar nele, decidiram excluí-lo de vez. A história dele me deu arrepios. Era como olhar no espelho. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Meus pais não estavam chateados porque eu exagerei. Estavam bravos porque eu me recusei a jogar o jogo deles. E ao invés de tentarem me ouvir, preferiram virar a família inteira contra mim. Foi aí que comecei a enxergar o quão enraizado esse ciclo tóxico é. Meus pais acham, de verdade, que podem controlar os filhos com dinheiro e chantagem emocional. Depois daquela ligação, não consegui parar de pensar em tudo que ele me contou. E comecei a me perguntar, será que no fundo, o comportamento do meu pai não vem de uma culpa mal resolvida? Talvez ele saiba que abandonou o irmão no passado. E agora, para justificar isso, repete os mesmos padrões. Como se assim ele apagasse o erro. Meus pais, né? Nos dias que se seguiram, os familiares continuaram me enviando mensagens. Ficava cada vez mais claro que o Jake estava se desdobrando para colocar todo mundo contra mim. Uma prima com quem eu sempre tive bastante afinidade me mandou um textão dizendo que eu era egoísta e desrespeitosa por não valorizar tudo que meus pais tinham feito por mim. Ela disse que ainda dava tempo de consertar as coisas, mas que eu precisava me humilhar e pedir desculpas antes que fosse tarde demais. A mensagem dela seguia o mesmo discurso religioso cansativo que todo mundo estava usando. E só de ler já me dava exaustão. Foi aí que caiu a ficha. Cresci numa família onde o amor vinha com condições. Tudo tinha um preço. Seja ajuda financeira, apoio emocional ou até mesmo celebrar momentos importantes da vida, como um casamento.
E agora que eu me recusei a seguir as regras deles, estavam me isolando. Exatamente como aconteceu com o meu tio. O Alex continuou sendo meu porto seguro durante esse caos todo. Depois da ligação do meu tio, nós conversamos bastante sobre o nosso futuro. Ele me garantiu que aconteça o que acontecer, vamos superar isso juntos. E que eu não devo nada a ninguém. Nem aos meus pais, nem ao Jake e muito menos aos parentes distantes que de uma hora para outra resolveram virar psicólogos de internet. O apoio do Alex tem sido simplesmente indispensável. Mesmo assim, eu ainda me sentia dividida por dentro. Meus pais causaram um estrago emocional enorme e uma parte de mim ainda se perguntava: será que eu estou errada? Será que existe alguma forma de consertar isso sem abrir mão dos meus limites? Passei horas pensando nisso, tentando entender se havia chance de reconciliação sem comprometer minha saúde mental. Foi aí que aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem de voz do meu pai. Foi o primeiro contato direto desde que mandei a carta e o cheque. A voz dele estava diferente. Não estava com raiva, nem soando autoritária. Ele parecia cansado. Disse que não queria continuar brigando e que estava disposto a conversar caso eu também estivesse. Ele não pediu desculpas e nem reconheceu o que tinha feito, mas dava para perceber que algo tinha mudado. Talvez ele estivesse começando a entender que dessa vez eu não iria ceder. Ainda não respondi. Parte de mim quer ligar de volta e ver se existe a possibilidade de termos uma conversa sincera sobre tudo, mas outra parte reconhece que isso pode ser só mais uma tentativa de manipulação emocional para me fazer sentir culpa. As palavras do meu tio continuam ecoando na minha cabeça. Eles nunca vão admitir que erraram, porque na cabeça deles não erraram. Se eu decidir falar com meu pai, preciso estar preparada para o fato de que nada pode mudar. Por enquanto estou processando tudo. A revelação do meu tio, as mensagens da família, o recado do meu pai. É muita coisa e ainda não sei qual será meu próximo passo. Quero acreditar que meus pais podem mudar, que um dia vão me ver como alguém igual, não como alguém que precisa ser controlada. Mas também sei que depois de anos sendo tratada como inferior, uma conversa não vai apagar o que aconteceu. Então vou me ver como alguém igual, não como alguém que precisa ser controlada. Levando um dia de cada vez. O Alex e eu estamos focados em construir nossa vida juntos, criando algo saudável, longe dos padrões tóxicos da minha família. Mesmo assim, a dúvida continua. Será que estou certa em manter minha posição ou estou afastando as únicas pessoas que tenho da minha família? Por mais que eu deseje uma resposta clara, ainda não tenho. E talvez isso seja normal, pelo menos por agora. Vou atualizando vocês conforme as coisas se desenrolarem, mas no momento estou lidando com tudo da melhor forma possível. Atualização. Oi, pessoal! Primeiro, queria agradecer de coração por todas as respostas que recebi. Os conselhos e o apoio de vocês têm sido valiosos demais nessa confusão familiar toda. Quando fiz o primeiro post, eu não tinha ideia de onde tudo isso ia dar, nem do que eu realmente queria. Mas depois de ler os comentários e refletir bastante, cheguei a conclusões importantes. Uma coisa que me tocou muito foi ver quantas pessoas apontaram que eu vinha me forçando a consertar a relação com meus pais, tentando tapar os buracos e fingir que estava tudo bem. Mas a verdade é que eu finalmente aceitei que tá tudo bem se as coisas não voltarem ao normal. Aliás, eu nem sei mais o que seria esse normal. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado e eu passei anos fingindo que isso não era verdade. Hoje eu entendo que posso abandonar a ideia de que um dia as coisas vão ser do jeito que eu esperava. Muita gente também comentou que talvez eu estivesse sendo generosa demais ao supor que meu pai agia por culpa. E olhando para trás, vejo que me agarrava à esperança de que o comportamento dele era resultado de remorso e que ele poderia mudar. Mas vocês tinham razão. Isso não justifica tudo o que ele fez. Os anos de manipulação, o favoritismo, o controle emocional. Mesmo que ele sinta culpa, isso não apaga o que foi feito. E não significa que eu tenha a obrigação de perdoá-lo. Ao mesmo tempo, percebi que eu precisava de um encerramento. Sentia que só conseguiria seguir em frente encerrando esse capítulo da minha vida, independentemente de haver ou não reconciliação. Por isso decidi me encontrar com meu pai. Não por ele, por mim. Quando nos vimos, percebi na hora que ele já não era aquele homem intimidador da minha infância. Estava abatido, quase derrotado, e pela primeira vez parecia sinceramente arrependido. Ele não chegou a dizer, me desculpa com todas as letras, mas pediu perdão pela forma como a situação do casamento foi conduzida e pelo jeito como minha mãe e o Jake me trataram. Disse até que tinha falado com alguns parentes e pedido para pararem de me atacar, o que me trouxe um pequeno alívio. E aí fez algo que eu não esperava. Tentou me devolver o cheque.
Ele tirou da bolsa aquele mesmo cheque com o valor do casamento e deslizou até mim na mesa, pedindo que eu aceitasse de volta. Explicou que ele e minha mãe haviam conversado e queriam se redimir, mas dessa vez eu estava pronta. Fui firme e disse que não aceitaria o dinheiro. Deixei claro que aquilo não era só sobre dinheiro, era sobre tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Por sempre ter sido tratada como segunda opção e pelo impacto emocional que isso causou. Expliquei que pegar o cheque de volta não ia consertar nada. Aquilo já não era mais uma questão financeira. Deu pra ver que ele ficou frustrado. Parecia não saber o que fazer depois da minha recusa. Na cabeça dele, devolver o dinheiro era uma forma de pedir perdão. Mas isso não tocava nos problemas de verdade, que vinham se acumulando há muito tempo. Ele não conseguia entender que o estrago não podia ser reparado com um simples cheque. Depois disso, ficou em silêncio por alguns minutos. E então disse que não queria me perder. Reconheceu que as coisas tinham passado dos limites e que não queria que nossa família se desmoronasse. Apesar de parecer sincero, percebi que não era o tipo de reconciliação que eu buscava. Eu não queria voltar ao que era antes, fingir que tudo ia se resolver magicamente. Eu precisava de espaço, um afastamento real daquele relacionamento tão desgastado. Disse que precisava de um tempo longe da família, que aquele encontro tinha sido importante, mas que não mudava muita coisa, e que eu ainda não estava pronta para simplesmente perdoar e seguir em frente. Precisava me curar no meu próprio ritmo. Para minha surpresa, ele não discutiu, apenas assentiu e disse que entendia. Não tentou me convencer a voltar, nem disse que eu estava exagerando, como tantas vezes já tinha feito antes. De certa forma, aquele reconhecimento valeu mais que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Quando saí da reunião, senti uma mistura estranha de emoções. Não estava com raiva, mas também não me senti aliviada. Eu tinha esperança de encontrar algum tipo de encerramento. Mas a verdade é que encerramentos raramente são como a gente imagina. Não houve um desfecho limpo, nem reconciliação emocionante. Apenas um fim. Falei tudo o que precisava dizer, e agora cabe a mim seguir em frente. Desde então tenho tomado medidas para preservar minha paz. Bloqueei mais parentes que continuavam me perturbando. E o Alex e eu estamos focados em construir nossa vida. Uma vida sem esse drama familiar constante. Ter esse respiro tem sido libertador. Mas mesmo assim, ainda sinto um pouco de conflito. Sei que fiz o certo ao me defender, mas isso não significa que tenha sido fácil. Às vezes me pego pensando se poderia ter feito diferente. Dado mais uma chance. Mas aí lembro de todos os anos me sentindo insuficiente. E voltou a ter certeza. Eu mereço mais. O Jake, como era de se esperar, nunca mais me procurou desde que me encontrei com meu pai. Imagino que esteja ressentido por causa de tudo isso. Mas sinceramente desde que me encontrei com meu pai. Imagino que esteja ressentido por causa de tudo isso. Mas sinceramente não estou interessada em reconciliação com ele também. Ele deixou claro de que lado está. E eu aceitei que nosso relacionamento nunca vai ser o que eu sonhei. E tudo bem. Abrir mão dessa ilusão de que um dia seríamos próximos foi doloroso, mas libertador. Sobre meu pai, o futuro ainda é incerto. Ele parecia mesmo arrependido, mas não sei se isso é o bastante para reconstruirmos algo. Por enquanto vou continuar me priorizando, cuidando de mim e da minha felicidade. Se aprendi algo com tudo isso, é que está mais do que na hora de me colocar em primeiro lugar. E é exatamente isso que vou fazer. Então é assim que as coisas estão agora. Não é o final feliz que talvez eu tivesse imaginado, mas é o encerramento que eu precisava. E às vezes, isso já é o suficiente. Mais uma vez, obrigada a todos que me acompanharam e ofereceram apoio. Sou mais grata do que consigo expressar em palavras.